A paz de Deus para todos que nos ouvem, sejam muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. É um privilégio enorme estar aqui para mais esta reflexão com todos que nos acompanham. Com certeza. Hoje a gente tem assim um estudo histórico e teológico fascinante pela frente. Nosso objetivo é explorar as ricas notas da Bíblia de Estudo Nova Almeida Atualizada E combinar isso com os insights bem precisos do comentário bíblico de Elliot E. Johnson. Tudo isso para analisarmos juntos o capítulo 1 do livro de Naum. Isso mesmo. A nossa missão hoje é desvendar aquelas imagens poéticas intensas desse texto, entender o peso do contexto histórico do temível Império Assírio, sabe? Sim, e descobrir o que essa profecia significou na prática, tanto para o povo de Judá quanto para a grandiosa cidade de Nínive. E logo no primeiro versículo, quem lê já é atingido por um contraste gigantesco. Nínive recebe uma sentença pesada, definitiva. Uhum. Enquanto isso, nas entrelinhas, começa a se desenhar uma promessa de conforto e libertação para Judá. O livro já começa se definindo como uma sentença contra Nínive. A palavra original no hebraico carrega a ideia de um fardo literal, um peso, uma mensagem ameaçadora sobre a ruína iminente da capital assíria. Nossa, um fardo mesmo. Sim, mas, ao mesmo tempo, é descrita como uma visão, algo que o profeta Naum viu de forma mental e espiritual. Essa dualidade que vemos no versículo 1 é, na verdade, o verdadeiro motor de todo o capítulo. Certo, vamos desvendar isso. Porque quando a gente olha para os versículos de 1 a 3, a descrição que o texto faz de Deus não é exatamente aquela visão suave que muita gente costuma ter. Verdade, a linguagem é bem intensa. O texto usa palavras muito fortes. Deus é descrito como zeloso e vingador, cheio de ira. Para quem está acompanhando a leitura pela primeira vez, essa linguagem pode soar quase assustadora, né? Pode sim. Como a gente deve interpretar esse zelo e essa vingança sem cair na armadilha de pensar com a nossa mentalidade humana? Olha, essa é uma distinção vital para nossa análise. A nossa definição moderna de zelo ou ciúme quase sempre está ligada a uma falha humana. É, tipo uma insegurança, né? Exatamente. É um sentimento de posse egoísta ou medo de perder algo. Mas quando o texto bíblico fala do zelo de Deus, estamos em outra categoria. É o zelo de um Deus que é perfeitamente justo e que atua para proteger aquilo que pertence a ele. Que, no caso desta aliança, é o povo de Judá. Isso. Trata-se de um zelo protetor, que não admite deuses rivais e que, sobretudo, não tolera que o seu povo seja esmagado de forma contínua por nações iníquas. Ah, entendo. É como um pai que vê um filho sendo atacado de forma injusta. A reação não é passiva. É uma excelente analogia. E isso nos leva à palavra vingador. O texto hebraico enfatiza essa característica fortemente, repetindo o termo 3 vezes em uma sucessão rápida. 3 vezes? Uau! Sim, mas não é uma vingança mesquinha de alguém que teve o ego ferido. Deus está atuando como grande campeão da justiça no universo. Ele vinga o seu povo no sentido de defender a causa dos oprimidos. Contra inimigos que eram historicamente cruéis ao extremo. Exato. Como Deus é o protetor de Judá, quem tenta destruir Judá se coloca automaticamente como adversário do próprio Criador. E o termo traduzido como cheio de ira fala literalmente de um calor, uma fúria ardente. Mas sempre direcionada contra o pecado, a arrogância e a injustiça, certo? Com toda certeza. Só que o texto traz um equilíbrio maravilhoso logo no versículo 3, dizendo que o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. É tão fácil focar no fogo e na vingança e pular essa parte. A ideia de uma demora na aplicação do julgamento é o que mais chama atenção nas notas de estudo. Como essa paciência divina se encaixa na trajetória de Nínive? É uma ótima pergunta. Do ponto de vista humano, quando a justiça demora, nós frequentemente interpretamos isso como inatividade, ou desinteresse, ou até fraqueza. É verdade. E para o povo de Judá, que estava sendo esmagado, essa demora devia ser muito frustrante. Sem dúvida. O povo em Judá, sofrendo nas mãos da máquina de guerra da Assíria, com certeza se perguntava por que o Senhor permitia que os assírios agissem com tanta liberdade. Invadindo, matando, cobrando tributos altíssimos. Mas o comentário bíblico deixa claro que a demora não é falta de poder para agir.
Muito pelo contrário. Exatamente, Deus estava sendo extraordinariamente paciente. E, para quem nos ouve, vale a pena puxar pela memória a história do profeta Jonas. Ah, a famosa missão a Nínive. Isso aconteceu muito antes de Naum. Sim, cerca de 100 a 150 anos antes desta profecia de Naum. Deus enviou Jonas para andar pelas ruas daquela cidade imensa e pregar o arrependimento, avisando que a destruição estava próxima. E o resultado daquela missão foi impressionante. Do rei ao cidadão mais comum, a cidade inteira se humilhou e se arrependeu. E o que Deus fez? Ele estendeu a sua misericórdia e segurou o julgamento. Essa é a prova histórica máxima dentro do texto bíblico de que ele é, de fato, tardio em irar-se. Ele deu àquela nação uma chance real. Mas pelo que estamos lendo em Naum, essa mudança de coração de Nínive não durou para sempre. Passo ao arrependimento. Mas não é uma licença para impunidade eterna. Mais de um século se passou, gerações mudaram e a Assíria não apenas voltou aos seus velhos caminhos, como parece ter ficado ainda pior. Nossa, pior. Sim, a iniquidade, a crueldade e a arrogância bateram no teto. Então, o texto de Naum marca o fim do período de graça. Eles não poderiam mais escapar da balança da justiça. O mesmo versículo 3 avisa que o Senhor jamais inocenta o culpado que recusa a correção. E a maneira como esse acerto de contas é descrito, ali a partir da segunda metade do versículo 3 até o versículo 5, é simplesmente de tirar o fôlego. O texto entra numa linguagem figurativa e espetacular. É muito poético. Diz que o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e que as nuvens são a poeira dos seus pés. É uma imagem colossal, sabe? Quase cinematográfica. O que é fascinante aqui é a forma como o profeta Naum utiliza as forças da natureza inanimada, os elementos mais indomáveis e assustadores do mundo natural, para ilustrar que o poder de Deus é absoluto sobre a criação. E ainda relata que ele repreende o mar e seca os rios. Para qualquer pessoa ouvindo isso no antigo Israel, é impossível não lembrar do evento fundacional deles, o Êxodo, né? A travessia do Mar Vermelho. Bem lembrado. E existe um detalhe cultural crucial apontado pelas notas de estudo. Naquela região do Antigo Oriente Próximo, as tempestades, os raios e os redemoinhos eram frequentemente associados aos deuses pagãos. Ah, os assírios reverenciavam deuses do clima e da guerra, certo? Isso. Então, quando o texto descreve o Deus de Israel literalmente pisando nas tormentas, fazendo das nuvens gigânticas apenas a poeira que levanta dos seus passos, é uma afronta direta à teologia síria. O recado é claro: os seus deuses não controlam nada. Quem caminha sobre a tempestade é o Deus de Judá. E a menção ao mar e aos rios secando, conectando com o Egito, traz um peso histórico irresistível. O Egito era a superpotência da época do Êxodo. A Assíria é a superpotência da época de Naum. É o argumento de causa e efeito. Se no passado o Senhor derrotou o poderoso faraó do Egito e manipulou os mares para libertar o seu povo, ele tem mais do que o poder necessário para desmantelar Nínive agora. A água, que muitas vezes é um obstáculo intransponível para exércitos humanos, obedece à voz de Deus. Sabe um detalhe que me chamou muita atenção nesse trecho das notas de estudo? A geografia da destruição. O texto não fala de lugares aleatórios. O profeta menciona nominalmente que Bazã e o Carmelo desfalecem, e as flores do Líbano murcham. Por que escolher especificamente essas três regiões para ilustrar o poder divino? Porque na mente do leitor do Antigo Oriente, Bazã, Carmelo e Líbano não eram apenas pontos no mapa. Eles eram os símbolos máximos, o ápice da fertilidade, da robustez e da estabilidade. Verdade. Bazã, que ficava a leste do Mar da Galileia, era lendária por suas pastagens riquíssimas, onde se criava o gado mais forte da região. O Carmelo era uma cadeia de montanhas, coroada por uma vegetação verdejante que parecia não acabar nunca. E o Líbano, claro, era mundialmente famoso por suas florestas de cedros majestosos. Árvores imensas que reis importavam para construir palácios e templos, né? Isso mesmo, porque representavam durabilidade.
algo que duraria para sempre. Para dar uma ideia moderna para quem nos ouve, imaginar o Líbano murchando seria como se o noticiário anunciasse hoje que a floresta amazônica virou um deserto de areia do dia para a noite. É a quebra de um paradigma de permanência na natureza. Uma comparação perfeita. A ideia do profeta é abalar as certezas de quem escuta a mensagem. Quando Naum declara que a simples presença de Deus faz essas regiões lendárias murcharem, e que os próprios montes tremem e as colinas derretem, a implicação militar e política é óbvia. Se até os símbolos mais inabaláveis da própria natureza não conseguem se manter de pé quando o Senhor se aproxima, o que fará pensar que as fortificações humanas de Nínive teriam alguma chance? Exato. Não importa a espessura da muralha deles. Diante de Deus, seria como papel. Toda essa descrição cria um cenário de terror esmagador para os inimigos. Mas aí, num movimento belíssimo, o texto faz uma pausa dramática. No versículo 7. Sim, no versículo 7, o tom muda completamente. Lemos que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. É um suspiro profundo de alívio no meio daquela tempestade toda. É uma transição brilhante do profeta, e o comentário bíblico de Eliot e Johnson aponta que esse contraste é arquitetado de forma muito intencional. O versículo 7 serve como uma âncora para os fiéis em Judá. Mas logo no versículo seguinte, o 8, a tempestade volta com força total, anunciando que com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar dessa cidade. Fica uma dualidade estabelecida bem clara. Lembra ao povo que, apesar de toda essa exibição cósmica de poder aterrorizante, a essência do caráter de Deus para com o seu povo da aliança continua sendo a bondade e a proteção íntima. A palavra fortaleza, usada no hebraico, descreve um refúgio altamente fortificado, seguro contra qualquer cerco. Deus é uma fortaleza inabalável para uns, mas é uma inundação varrendo tudo para outros. Pense na ironia. Os líderes de Nínive confiavam cegamente nas muralhas de tijolos da sua capital para ter segurança. Mas o texto diz que a única fortaleza real, a verdadeira segurança no dia da angústia, é confiar no Senhor. E a metáfora vira literalidade quando chegamos na destruição de Nínive. Porque o versículo 8 fala de uma inundação transbordante. Quando pensamos em muralhas antigas caindo, logo vem à mente arietes, catapultas, exércitos batendo nos portões. Sim, armamento de guerra tradicional. Mas a história real da queda de Nínive tem um episódio bem particular com as águas. Totalmente. O comentário nos mostra que a expressão inundação transbordante carrega um duplo significado impressionante. Figurativamente, profetas frequentemente usavam a imagem de rios transbordando para descrever um exército invasor massivo que entra num território e engole tudo pelo caminho, sem que ninguém possa deter. O exército babilônico e os medos que se uniram contra Nínive seriam essa inundação de soldados. Mas a natureza também fez a sua parte de forma bem física, porque Nínive não era uma cidade qualquer. As muralhas dela eram famosas por serem tão grossas que daria para postar corrida de bigas no topo delas. Era uma mega estrutura da antiguidade. Pacífica, histórica e geograficamente, Nínive foi construída perto de rios estratégicos, principalmente o rio Tigre e o rio Cozor, que atravessava a cidade. Há evidências históricas muito fortes de que durante o grande cerco dos babilônios e medos em 612 a.C., uma chuva torrencial incomum fez esses rios transbordarem furiosamente. Nossa, então a água bateu direto nas muralhas. Sim, as águas ganharam uma força colossal e bateram contra as fundações das muralhas de Nínive. Uma parte imensa das fortificações simplesmente cedeu e desabou por causa da água, não pelas armas. Isso abriu uma brecha colossal pela qual os exércitos inimigos finalmente invadiram. Ou seja, a inundação transbordante de Naum cumpriu-se de forma assustadoramente literal. A água derrubou o que os homens não conseguiam. Isso mesmo. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Entrando nos versículos 9 e 10, o profeta começa a descrever a atitude dos ninivitas e a confusão que os dominaria. O versículo 10 usa uma imagem muito vívida. Diz assim:
Porque ainda que eles se entrelacem, como os espinhos, e se saturem de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. Essa união de espinhos emaranhados, embriaguez e palha seca pegando fogo retrata um cenário de desordem completa. Quase como se eles não conseguissem nem reagir. A riqueza dessa parte do texto muitas vezes se perde um pouco na tradução para o nosso idioma, mas o material de estudo resgata um jogo de palavras hebraico genial que Nahum utilizou. Um jogo de palavras. Como assim? As palavras originais para entrelaçados, que é sebuquim, e bêbados, que é sebuim, soam quase idênticas no idioma original. É um artifício poético para reforçar a confusão que reinaria dentro da cidade impenetrável. Ah, entendi. Então, no momento do ataque decisivo, em vez de formarem uma linha de defesa organizada e disciplinada, eles estariam tropeçando uns nos outros? Justamente. Eles estariam tão emaranhados, atrapalhando uns aos outros como galhos de uma cerca de espinhos, e tão desorientados pelo pânico ou pela arrogância, agindo como pessoas completamente embriagadas, que a defesa seria um fracasso humilhante. E como se esperaria do exército assírio, que era o terror do mundo, agir assim, né? A metáfora finaliza dizendo que, por causa dessa confusão absurda, eles seriam consumidos tão rápido quanto uma palha completamente seca lançada numa fogueira. É a imagem de um império que se achava invencível, ruindo em total incompetência e caos no dia do juízo divino. E isso nos obriga a olhar para a história e entender o peso de quem eram esses assírios. Para muitas pessoas hoje, Nínive e Assíria são só nomes antigos, vilões de histórias de escola dominical ou rodapés em livros de história antiga. Mas para quem vivia no século VIII, século VII a.C., eles eram o terror absoluto, encarnado. Se conectarmos isso com o panorama geral da história bíblica e do Antigo Oriente, o peso da profecia de Nahum muda de figura. As fontes de estudo trazem uma linha do tempo das aflições que a Assíria impôs sobre o povo de Deus, e era uma tática de Estado baseada no terrorismo psicológico e físico. Não era um império que apenas conquistava, eles faziam questão de aterrorizar. É verdade que Deus usou os assírios anteriormente como um instrumento para disciplinar o reino do norte, Israel, que havia mergulhado na idolatria. Mas os assírios ultrapassaram qualquer limite de disciplina. Eles se deleitavam com a crueldade esfolando prisioneiros, empalando rebeldes e deportando populações inteiras para destruir a identidade cultural das nações. Uma lavagem cerebral e geográfica. E a lista de reis assírios parece um catálogo de pesadelos para a região. Temos registros de Salmaneser III já exigindo tributos altíssimos. Depois vem Tiglat-Pileser III, invadindo e arrancando milhares de pessoas de suas terras natais. E, claro, o mais infame de todos para a história de Judá, que foi Senaqueribe. O cerco de Jerusalém por Senaqueribe, em 701 a.C., é um dos momentos mais tensos do Antigo Testamento. O rei Ezequias estava trancado em Jerusalém, os assírios já haviam devastado várias cidades fortificadas de Judá, incluindo a fortaleza de Laquish, com uma brutalidade documentada até hoje em relevos de pedra que estão nos museus britânicos. O terror psicológico que eles aplicavam era moderno até, para os nossos padrões. O comandante do exército de Senaqueribe foi até os muros de Jerusalém e começou a discursar no idioma dos judeus para que o povo comum entendesse. Zombando não só do rei, mas abertamente do próprio Deus. Exato. Ele basicamente gritou: "Qual de todos os deuses das nações conseguiu me impedir até agora? O que faz vocês pensarem que o Senhor de vocês vai conseguir livrar Jerusalém das minhas mãos?" A audácia de desafiar o Criador assim é espantosa. E essa mesma audácia desenfreada que agora sela o destino final da Assíria. A resposta a essa provocação histórica que ecoou pelos anos vem embalada na promessa maravilhosa do versículo 13 deste primeiro capítulo de Nahum. O Senhor decreta a Judá: quebrarei o jugo deles que pesa sobre você e romperei os laços que o prendem. O jugo, como sabemos, era aquela peça pesada de madeira colocada no pescoço dos animais de carga para forçá-los à submissão e ao trabalho pesado. Judá era um estado vassalo.
Eles viviam para pagar impostos escorchantes, enviando a prata e o ouro do templo para encher os cofres em Nínive. Estavam amarrados econômica e politicamente. Era uma asfixia lenta. Mas a promessa de Deus é de uma ruptura violenta dessa escravidão. Os laços não seriam apenas afrouxados, eles seriam rompidos, despedaçados. A queda de Nínive significaria a libertação imediata de Judá desse peso sufocante. Então, o que tudo isso significa para Nínive no fim das contas? O versículo 14 funciona como o martelo do juiz batendo na mesa. Traz uma sentença irrevogável contra a capital assíria. E Deus é muito direto. Sim, ele ordena que Nínive não teria mais posteridade. Ou seja, o nome do império, a linhagem daqueles reis cruéis que aterrorizaram o mundo, tudo seria cortado pela raiz. Mais do que isso, o texto ataca diretamente o coração religioso deles, afirmando que os deuses e as imagens de escultura seriam retirados dos templos e destruídos. E o versículo termina com uma frase assustadora vinda de Deus: "Farei a sua sepultura, porque você é desprezível." É uma virada histórica de uma ironia poética e de uma justiça formidável. Pense pelo lado de quem vivia lá. Os assírios tinham a política oficial de profanar os templos das nações derrotadas. Quando eles venciam um povo, eles roubavam as estátuas dos deuses locais e as levavam para Nínive, exibindo esses ídolos como troféus de guerra. Era a forma deles declararem para o mundo: os nossos deuses são maiores do que qualquer outro deus do universo. E agora, o verdadeiro Deus, a quem eles zombaram nos dias de Senaqueribe, decreta que eles provarão do próprio veneno. A destruição decretada não seria apenas militar, seria a falência total da religião deles. Não haveria adoradores vivos, e não haveria deuses de escultura inteiros para serem cultuados. Os palácios cairiam, os templos desmoronariam. E a palavra hebraica escolhida para descrevê-los, traduzida na versão NAA como desprezível, carrega o peso de algo que não tem valor absoluto, algo vil. Apesar de toda a pompa imperial, do ouro roubado, das bibliotecas famosas e das muralhas intransponíveis, diante do tribunal celestial, o Império Assírio foi colocado na balança e considerado um grande nada. Eles cavaram a própria sepultura com a sua crueldade. O capítulo inteiro é um crescendo de tensão. Mas depois de descrever a abertura dessa sepultura para Nínive, a câmera do profeta faz um giro maravilhoso e foca novamente em Judá no versículo 15. E a imagem que encerra o capítulo é de encher os olhos. É uma mensagem de esperança. Diz assim: "Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebre as suas festas, ó Judá, cumpra os seus votos, porque o ímpio não mais passará por você. Ele foi inteiramente exterminado." Para um povo que vivia com o pescoço virado para trás, sempre com medo de ver a poeira de um exército no horizonte, imaginar alguém correndo por aqueles mesmos montes trazendo boas notícias deve ter sido emocionante. Não é um aviso de guerra, de evacuação. O mensageiro grita que Nínive caiu. A paz, finalmente. A genialidade de Naum aqui é falar do futuro como se já estivesse acontecendo na frente dele. O alívio é palpável no texto. Os montes de Judá, que historicamente serviram de rota e acampamento para os invasores espalharem o terror, são ressignificados. Agora, eles são o palco por onde corre o portador das boas novas. Com Nínive fora do mapa, a vida cotidiana, a vida religiosa, poderia voltar a florescer. O convite é expansivo. Celebre as suas festas. O povo de Judá poderia se organizar para as grandes festas de peregrinação, como a Páscoa, a festa da colheita, a festa dos tabernáculos. Eles poderiam subir ao templo em Jerusalém para cumprir com alegria os votos que haviam feito em tempos de pânico. A sombra do medo sumiu porque a fonte desse medo foi, como diz o texto, inteiramente exterminada. E olha, isso levanta uma questão sobre a escala desse extermínio. Nós sabemos que profecias antigas frequentemente usam linguagem hiperbólica para dar ênfase, mas, no caso de Nínive, as notas e os dados históricos revelam que esse extermínio foi de uma literalidade assustadora, não é? A cidade não apenas foi derrotada,
Ela sumiu. Isso levanta uma questão importante sobre a exatidão e a eficácia da palavra profética diante da história documentada. O comentário traz um relato impressionante sobre as consequências daquela inundação transbordante do ataque final. A cidade foi saqueada, incendiada e destruída de uma maneira tão metódica e absoluta que em pouco tempo a própria natureza cobriu os escombros com terra. A sepultura prometida por Deus no versículo 14 foi tão bem cavada que a humanidade literalmente esqueceu onde ficava a maior cidade do mundo. Tem aquela história impressionante envolvendo os gregos, certo? É um dos maiores exemplos de ironia dramática da história antiga. Cerca de 200 anos depois que Nínive caiu, e preste atenção, 200 anos não é quase nada na linha do tempo das civilizações antigas. O famoso historiador e general grego Xenofonte marchou pela região com seu exército dos 10.000. Ao passar pelos arredores do rio Tigre, Xenofonte viu algumas montanhas de terra imensas. Ele passou bem por cima. Sim, ele observou ruínas de paredes sob a terra, mas, em seus registros, ele anotou que achava estar passando pelas ruínas de algumas cidades antigas dos Medos. Ele não fazia a menor ideia de que estava marchando com suas tropas por cima do túmulo de Nínive, a lenda aterrorizante do passado recente. Ninguém da região soube informar a ele. Isso é absolutamente espantoso. Uma metrópole que ditava os rumos do mundo inteiro virou um monte de terra anônimo, tão rápido que nem os viajantes sabiam o que era. E não parou por aí, né? Não parou. Mais tarde, no ano de 331 a.C., Alexandre o Grande travou a famosa Batalha de Gaugamela, que mudou os rumos do mundo ali bem nas proximidades. E Alexandre também sequer percebeu que as ruínas ao lado do campo de batalha eram os restos do temível Império Assírio. Nínive nunca mais foi reconstruída. Sumiu do mapa por milênios, até que arqueólogos começarem a cavar no século XIX. É a prova histórica definitiva de que quando o texto diz ele foi inteiramente exterminado, as palavras não eram uma mera esperança poética de um povo machucado. Eram um decreto garantido pelo soberano do universo. Deus pronunciou o juízo, a história executou a sentença e a natureza retomou o espaço que antes era dominado pela crueldade humana. É de arrepiar mesmo, e toda essa imersão na história e no texto bíblico nos deixa com um pensamento muito provocativo para levarmos no coração após a análise de hoje. Sem dúvida. Na antiguidade, para qualquer pessoa vivendo ali no Oriente Próximo, o Império Assírio parecia invencível, inabalável, quase eterno. Seus exércitos marchavam e o mundo tremia. Ninguém em sã consciência apostaria na queda definitiva deles, muito menos em um desaparecimento tão completo. No entanto, este primeiro capítulo de Naum nos dá uma perspectiva eterna das coisas. Diante da soberania divina, a nação mais temida, blindada e arrogante do mundo foi literalmente reduzida a pó, soterrada sob os pés de generais que nem sabiam sobre o que estavam pisando. Os maiores tronos caem, as fortalezas que parecem intransponíveis viram montes de terra esquecidos. O poder humano, não importa o quão vasto, imponente ou opressivo possa parecer na sua época, é apenas passageiro e frágil, diante da marcha do tempo e principalmente diante da justiça perfeita de Deus. É uma lição monumental sobre a ilusão que é o controle humano e sobre onde reside a verdadeira segurança. Quem confia em muralhas grossas, armas e poder opressivo acaba mais cedo ou tarde enterrado junto com eles. Mas a promessa do texto se mantém de pé. Quem se abriga na fortaleza que é o Senhor, encontra paz e permanece firmado, mesmo muito depois da pior tempestade passar. Maravilhoso e profundamente reconfortante para a nossa compreensão espiritual e para a vida de quem nos ouve. Bom, o nosso estudo e análise rigorosa sobre essas fontes maravilhosas que tivemos hoje chegam ao fim. Mas a sua jornada de reflexão não precisa terminar aqui. Muito pelo contrário, nós vamos nos despedir agora, mas este áudio vai continuar com um louvor belíssimo, que foi composto e é baseado justamente neste capítulo de Naum que acabamos de desvendar juntos.
Convidamos com muito carinho a todos que estão nos ouvindo a continuarem em comunhão e em devoção a Deus logo após o término da nossa conversa, ouvindo o louvor que se seguirá. Que as palavras poderosas dessa profecia e a imutável mensagem de paz fortaleçam grandemente a fé de cada um. A paz de Deus para todos que nos ouvem e até a próxima reflexão. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. Ele toma vingança contra os seus adversários e reserva sua ira para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e de modo nenhum inocenta o culpado. O seu caminho está na tormenta e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Os montes tremem diante dele e as colinas se derretem. A terra se levanta diante da sua face. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua ira se derrama como fogo, mas o Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Com uma inundação transbordante, ele dará fim aos seus adversários. E as trevas perseguirão os seus inimigos. O que vocês estão a tramar contra o Senhor, Ele os destruirá completamente. A angústia não se levantará por duas vezes. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua ira se derrama como fogo, mas o Senhor é bom. Ele é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. As nuvens são a poeira dos seus pés. Uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os seus.